paz do Senhor Jesus. Tudo bem, jovens? Todos bem? Já pegaram a sua Bíblia, sua revista? Então se aproxime, vamos lá? Nós estamos na lição 8. Glória a Deus por mais uma EBD. Sejam bem-vindos, nossos visitantes. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá, lição 8, dia 22 de agosto de 2021, com o tema Naum. Até onde vai a paciência de Deus? Até onde vai a paciência de Deus? E a sua paciência? Até onde vai? Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, de dar um like aí no canal, ok? E compartilhe esse vídeo. Leve o evangelho através de várias pessoas. Você compartilhando esse vídeo e os outros vídeos nós temos EBD para as crianças, para os adultos. Então aproveita, compartilhe o nosso vídeo, ok? E dê um like aí. Então vamos lá. Nosso tema de hoje, Naum, até onde vai a paciência de Deus? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, graças te damos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, para falar da Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ensina cada dia mais, ó Deus. Nos dê sabedoria do céu, Senhor, para conduzir todas as coisas aqui nesta terra, Deus. Nos ensina, Senhor, a ser pacientes, ó Pai. Nos ensina a obedecer a Tua vontade, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Ser conosco nesta manhã de domingo, para a glória do Teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. O texto do dia de hoje. O texto do dia é: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e ao culpado não tem por inocente. Naum 1:3. Deus concede aos pecadores tempo para que se arrependam. Preste muita atenção nisso. 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas há limites à sua bondade e paciência. Não é à toa que o título dessa lição é Naum, até onde vai a paciência de Deus. Os que persistem na iniquidade acabarão como objetos da ira divina. A síntese dessa lição: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades. Porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça. Pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. Muita atenção. A justiça de Deus é benigna para o justo e indomável para o perverso. Quais são os objetivos dessa lição? Os objetivos dessa lição é apresentar o livro da mensagem de Naum, é refletir sobre a natureza de Deus, seu amor, sua longanimidade, sua justiça e sua ira. É explicar o porquê de um juízo divino tão rigoroso sobre a Síria. Naum foi um profeta de Judá, e sua mensagem apresenta uma promessa divina, a punição da Assíria por sua crueldade. Vamos a uma perguntinha. Vamos lá. Já começa aí para você colocar aí no chat. A perguntinha de hoje é: o que significa Naum? O que significa Naum? No decorrer da lição, a gente vai estar falando a resposta. Então, o que significa Naum? Se você já leu a sua lição, você já pode colocar aí que você já sabe o que significa, não é? Então, coloca aí no chat o que significa Naum. Vamos para o texto bíblico. O texto bíblico é Naum 1:1-3. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Mais de 100 anos antes, Nínive havia se arrependido da pregação de Jonas. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Mas os seus habitantes acabaram por voltar à idolatria, à crueldade, à opressão. Nínive não aprendeu. Naum consola o povo de Deus, declarando que o Senhor destruiria os filhos da Síria. Aquilo que Jonas queria que acontecesse, não aconteceu no seu tempo. Ao contrário, lá eles se arrependeram. Mas aqui, o que acontece? Já não tinha mais chance de arrependimento. O povo estava totalmente no pecado, assolado na idolatria. O Senhor é zeloso. Ele toma a vingança. Zeloso é usado aqui para destacar o zelo do Senhor pela proteção do seu povo. Ele lhes dará a justa paga por sua hostilidade e seus pecados. Vamos à introdução. Até onde vai a paciência de Deus? Lendo essa revista, estudando essa lição, eu fiquei pensando, e a minha paciência? Como que está a minha paciência? A sua paciência? Porque olha como Deus foi misericordioso com esse povo. Olha como foi a paciência de Deus. Mas não esqueçam que a paciência de Deus tem limite. Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidades para o arrependimento. E ele fez isso com esse povo. Ele deu oportunidade. E ele te dá oportunidade esta manhã. Infelizmente, aqueles que abusam da paciência divina, tratando com leviandade a graça recebida, pensam que sempre terão oportunidades. Mas uma hora o juízo chega. Uma hora a conta chega. Naum nos ensina em sua infinita sabedoria que Deus estipula um tempo específico para o julgamento. Nínive havia provado da graça de Deus lá na pregação de Jonas. Com o arrependimento dos ninivitas, o Senhor suspendeu o juízo, porque eles se arrependeram naquele tempo. O tempo passou, após pouco mais de um século, uma nova geração preferiu a iniquidade ao invés da retidão. Suas obras foram cruéis, perversas e infectadas de malignidade. Tal comportamento acendeu a ira de Deus. Não podemos esquecer que o amor de Deus caminha lado a lado à justiça. Aqui está o amor, aqui está a justiça. Caminham lado a lado. Deus estava cheio de furor e não trataria o culpado como inocente. Não podemos esquecer desse detalhe. Deus é paciente, Deus é amor, mas Ele é justiça. O primeiro tópico, Naum. Olha, para quem respondeu aí, lá vai a resposta agora da nossa perguntinha. O que significa Naum? O Consolador. Naum significa Consolador. Seu nome é mencionado na Bíblia uma única vez, justamente na introdução do livro. Naum 1:1 foi aonde nós lemos. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, Naum, o Consolador. Sua profecia não apresentou julgamento para Israel, apenas transmitiu consolação, por isso Consolador. Ele consolou seus compatriotas ao profetizar o fim da Assíria, o grande inimigo oriental do povo de Deus em sua época.
Com isso, aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo. É um instrumento de terror para o ímpio. Nós vemos em 2 Samuel 22, 27, diz assim: com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostra rígido. Temos também Salmos 18, 25, 26, que diz: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Enquanto Jonas testemunhou a suspensão do juízo para os ninivitas, Naum previu a destruição. Ele viu e antecipou o que Jonas gostaria de ter visto. O livro de Naum tem um único tema: o juízo divino contra a Síria. Naum anunciou a soberania de Deus sobre todas as nações e ensinou a Judá que a nação que os aterrorizava em breve receberia o juízo divino por suas obras más e todos os seus atos de barbarismo entre os povos. Ele se posicionou contra a tirania e o militarismo da Síria. Qual tem sido a nossa postura entre a nossa sociedade, entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos, entre os nossos colegas de trabalho? Qual tem sido a nossa postura? Como nós estamos demonstrando o cristianismo? Não devemos agir motivados por valores ideológicos. Não é a filosofia do mundo que deve nos guiar, mas sim os valores bíblicos. O que tem guiado você? Qual é o testemunho que você tem dado? Muitos estão sendo crentes disfarçados. E você? Você mostra o seu verdadeiro cristianismo? Você mostra quem você é verdadeiramente em Cristo Jesus? O tópico 2, data da profecia. O foco da mensagem não era Judá, mas a Síria. Uma potência estrangeira que durante longos anos oprimiu o povo de Deus. Por isso Jonas queria tanto a destruição daquele lugar. Mas houve arrependimento. Se nesta manhã você se arrepender dos seus pecados, ainda há esperança para você. Só que o povo da Síria, aquele povo ali, não queria mais. Ele esqueceu de tudo o que foi passado por Jonas. Ali, o pecado reinava. O livro foi escrito provavelmente um pouco antes da destruição da cidade de Nínive, em 612 a.C. O profeta chegou a citar o cativeiro de Tebas, a capital do Egito Superior. Estudiosos acreditam que Naum estivesse se referindo à tomada da cidade pelos assírios em 663 a.C. Assim sendo, o livro poderia ter sido escrito de 663 a.C. a 612 a.C., em um espaço aproximadamente de meio século. O ponto 3 se refere à estrutura e mensagem do livro. Esse livro de Naum, ele é composto de 3 capítulos. Então, nós temos o primeiro capítulo, que ele é composto da apresentação da profecia, salmo de louvor sobre a natureza de Deus e o anúncio em forma poética do juízo divino sobre os ninivitas. Já no segundo capítulo, ele vai começar a minudenciar a queda de Nínive, pois descreve o invasor, a forma do ataque e a queda da cidade. Os tesouros seriam saqueados, provando uma grande desolação. Já no terceiro capítulo do livro de Naum, informa os motivos que determinaram a queda de Nínive. O tom do livro é severo. A mensagem constitui um
peso, ou seja, é uma sentença rigorosa da parte de Deus. É possível vermos que não há mais misericórdia sobre os assírios. Por isso que temos que clamar enquanto há tempo. Precisamos nos arrepender enquanto há tempo. Eles aboliram o arrependimento original na época do profeta Jonas. Esqueceram tudo. Voltaram para a iniquidade. Por isto, o tempo da retribuição divina havia chegado. Eles já conheciam a misericórdia divina. Assim como eu e você conhecemos a misericórdia de Deus. Agora, eles provariam da ira de um Deus vingador. Precisamos entender que o juízo divino sobre o pecador não é uma vingança arbitrária, mas o devido processo da providência moral e da lei da semeadura. Temos que ter muito cuidado. A gente não deve brincar com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não devemos nos contaminar com esse mundo e fingir que se arrependemos indo aos domingos na igreja. Nós devemos verdadeiramente se arrepender, porque quando há arrependimento, ainda há esperança. No tópico 2, fala sobre a natureza de Deus. Olhando assim, fala, gente, mas um Deus vingador, um Deus que mata, que destrói. Mas esse Deus, essa natureza desse nosso Deus, é um Deus de amor. Mas a justiça caminha lado a lado com esse Deus de amor. E nós não podemos confundir isso. O amor de Deus e a justiça caminham juntos. E ele sempre vai ser amor, mas ele sempre vai ser justo. E no ponto 1 fala sobre a longanimidade de Deus. Olha que maravilha. Será que nós somos longânimos? Perdemos a paciência tão fácil com coisas tão pequenas. Destruímos amizades. Destruímos ministérios. Por tão pouco. Como está a sua paciência? Naum louva a Deus por sua natureza divina. Ele é zeloso, toma a vingança, é cheio de furor, guarda a ira contra os inimigos e é tardio em irar-se. Grande em força, é bom e conhece os que confiam nele. Ele conhece os que confiam nele. E ele conhece a mim e conhece a você. Deus é tão perfeito que tem a medida certa e o tempo preciso para cada ação. Nós que somos impacientes, queremos passar as coisas por cima das outras. Não esperamos o tempo de Deus nas nossas vidas. Queremos tomar decisões e fazer coisas com as nossas mãos. Esquecemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Como você tem se comportado em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, toda essa pandemia? E aí? Eu estou desempregado. E aí? Você tem confiado realmente no seu provedor? Ele está no controle de todas as coisas. E é isso que nos conforta. Que seja na doença, seja na situação financeira, ele está no controle de todas as coisas. É infinito em poder e sabedoria. Por isso que a palavra de Deus diz, se tem uma coisa que Deus dá com abundância, é sabedoria. Então peça para você conduzir os seus estudos, para te conduzir no trabalho, peça sabedoria a Deus para poder conduzir na sua vida sentimental, no seu casamento. Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar. É soberano. Não esqueça, Deus é soberano. Quando a Bíblia diz que é tardio em irar-se, está afirmando que ele se ira, mas antes
por ser compassivo, concede chances para o arrependimento. Por isso que ele é tão tardio. Se fosse eu ou você, teria toda essa paciência que Deus teve com esse povo da Síria, com esse povo lá em Nínive? Jonas já tinha ido lá, já tinha falado com eles e eles se arrependeram. Mas aí voltaram à iniquidade, voltaram à idolatria, voltaram a se corromper. Você e eu teríamos essa paciência? Em Romanos 2,4 diz assim, 2, de 4 a 6. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourarás ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as obras a saber. Todavia, a longanimidade de Deus não pode ser vista como impunidade, pois uma hora o fluxo da misericórdia é interrompido e os reservatórios da ira são abertos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você nesta manhã. Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Olha só, a ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor. É a indignação pessoal de Deus e sua reação imutável diante de todo o pecado. O ponto 2 diz assim: Deus amoroso e vingador. Estão vendo que caminham tudo um ao lado do outro? Deus amoroso e vingador. O livro de Naum nos ensina que Deus, além de ser amoroso, também é vingador. Seu amor é altruísta, pois abraça o mundo inteiro, composto de uma humanidade pecadora. Mas ele abraça o mundo inteiro. A manifestação principal desse seu amor foi de enviar quem? Seu único filho, Jesus, para morrer na cruz, por mim, por você, por todos os pecadores. Além disso, Deus tem amor paternal, especial àqueles que estão reconciliados com Ele por meio de Jesus. Olha como Ele é amoroso. Deus é perfeito. A despeito de ser misericordioso, Deus nos poupa o ímpio, antes confere à injustiça o devido tratamento. Os assírios pensavam que poderiam afligir novamente o povo de Deus. Todavia, o Senhor dos Exércitos não permitiria que isso acontecesse novamente com o povo de Deus. Deus prometeu destruir a Síria e consolar Judá. O povo de Deus não seria afligido novamente. O consolo de Judá não se fundamentava no sofrimento alheio. Mas, em perceber que Deus executa sua justiça no mundo, muitos concebem erroneamente o amor de Deus como uma bondade natural permissiva. Porém, o amor de Deus é rigidamente justiça. E foi por esse motivo que Cristo morreu. Em João 3 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens. Deus deu seu Filho na cruz
por nós, pelos nossos pecados, por mim e por você. E nós temos que ter muito cuidado para não jogar tudo isso que Deus fez por nós por água abaixo. Colocar esse sacrifício como um nada. Porque quando nós nos entregamos ao pecado, é isso que nós estamos dizendo. Que todo aquele sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz, de nada valeu. Porque eu estou entregue ao pecado. Judá estava sempre debaixo de constantes ameaças da parte dos assírios, tendo a obrigação de pagar altas somas de dinheiro. Todavia, essa opressão findaria o povo, ficaria livre deste jugo que seria quebrado por Deus. Deus não iria mais permitir o seu povo sofrer do jeito que estava sofrendo. O que representa vingança para uns, simboliza justiça para outros. O ponto 3 diz assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O retrato pintado por Naum do temor que a natureza nutre de Deus poderia, a princípio, apresentar uma ideia errada sobre o Criador, porque parece que é só vingador, que é um Deus que mata, um Deus que destrói. Mas todo o contexto, vamos lá para todo o contexto. Ele se vingou do povo à toa? Ele destruiu o povo à toa? Aonde Deus atuou com justiça, foi à toa? Por isso, o profeta tratou de atestar que o Senhor é bom. E não pode ser associado a um atributo oposto a isso, porque o Senhor é bom. A benevolência divina não deixa Deus vulnerável ou fragilizado na hora de executar os seus juízos. Pelo contrário, quando necessário, persegue os seus inimigos com trevas. No livro de Naum, temos o braço da vingança judicial de Deus em favor do seu povo, estendido contra uma nação implacável e aterrorizante. As ações horríveis da Síria não ficariam impunes diante da justiça divina. Em Salmos 97, 2, diz assim: nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Este salmo expõe elementos do reino de Deus, justiça e direito, como a base do seu trono, o seu poder soberano sobre toda a terra. Como sabemos, a hora em que a misericórdia será trocada pela divina aplicação da justiça. Quando sabemos? Quando será? Nós não sabemos. Por isso, devemos sempre andar em retidão. Eu não sei quando chegará Jesus para mim. Quando chegará o meu juízo? Quando chegará a ira? Sobre a terra ou sobre a minha vida? Quando chegará? Então eu tenho que andar o quê? Em retidão. Eu tenho que procurar me arrepender agora. Se tem algo que está errado na minha vida, que me atrapalha a caminhar, eu preciso acertar agora. Eu preciso buscar agora. Porque aqui diz, o Senhor é bom. Então se arrependa dos seus pecados. Se você precisa de ajuda, procure os pastores. Procure a sua liderança. Não fique carregando esse fardo de pecado. Jesus morreu na cruz por você e pelos seus pecados. Não permita ir para o inferno. Passe a amar a Cristo verdadeiramente, a viver a palavra do Senhor. Porque diz, o Senhor é bom. Bom em si mesmo, essencial e independentemente. Bom, eterna e imutavelmente. Bom em todos os seus atos graciosos. Bom em seu ato presente, seja esse qual for.
Se alguém mais pode ser bom ou não, uma coisa nós sabemos, que o Senhor o é. Ele é bom. O tópico 3, vamos lá. O tópico 3 é os pecados da Síria, que vai lá no nosso título. Até onde vai a paciência de Deus? Quantos de nós fomos provados essa semana? Quantos de nós tivemos que aplicar a paciência essa semana? O que você fez? Explodiu? Fulminou todos que estavam ao seu redor? Ou foi paciente? Foi longuínimo? Hein? Ponto 3. Até onde vai a paciência de Deus? 1. Ganância e injustiça. A palavra de Naum era muito dura, mas operava em conformidade com os pecados daquele povo. Ela não foi dura à toa. Ela estava em conformidade com o pecado do povo. Nínive era uma cidade cheia de mentiras, roubos. Os acordos e tréguas com as nações próximas eram quebrados e as palavras descumpridas. A sua palavra é sim, sim, não, não. É um momento esta manhã de refletirmos sobre isso. De pensarmos como nós estamos vivendo. A cidade foi comparada à figura de uma meretriz. Foi comparada a uma prostituta. E em Naum 3:4 diz assim, ó, por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Olha que terror. Todavia, os gracejos aparentemente vantajosos, na verdade eram ardilosos. Aquilo que parecia ser bom, não era. Quantos banquetes você tem recebido, achando que aquilo é bom para você? Você tem orado antes de tomar qualquer decisão na sua vida? Você tem orado? E quando as nações respondiam favoravelmente aos seus encantos, eram destruídas por este império. A mentira servia à injustiça na consecução da maldade. A nação também estava sendo condenada pelos pecados da idolatria e da feitiçaria. Quantos ídolos nós fazemos? Nós idolatramos nossos pais, idolatramos namoros, idolatramos trabalhos, idolatramos faculdade, idolatramos amigos, amizades, idolatramos o nosso corpo. Isso é idolatria. Na busca pela ganância, muitas pessoas se apostataram da fé, atraindo maldições sobre si. Quantos se dispersam, oram tanto por um trabalho, oram tanto por um namoro, oram tanto por um casamento, e de repente, quando alcançam aquilo, se dispersam da fé. Afastam-se de Deus, afastam-se da igreja. Quantos de nós? Quando se cultua o materialismo, os princípios espirituais e os valores morais são ignorados. É a ganância que dá luz à injustiça, agenciando a exploração e a tirania em nosso mundo. O que a ganância não faz, né? Querer mais e mais e mais. A ganância destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói amizades verdadeiras, destrói igreja. Quantos têm a igreja perfeita formada na sua mente?
Não, porque se eu fizesse parte do ministério infantil, eu iria fazer assim, assim, assim. Não, porque se eu fizesse parte do louvor, eu iria fazer assim, assim, assim. Não, porque se eu fosse o pastor da igreja, eu iria fazer assim, assim, assim. Por que você não começa a fazer agora? Comece que seja limpando a igreja, que seja ajudando nas pregações, que seja ajudando no louvor, que seja ajudando na cantina, que seja ajudando nos diáconos, que seja ajudando a arrumar os bancos. Comece agora. Já que tem tantas coisas para fazer na sua mente, comece a fazer algo. Só falar não vai tirar você dessa mesmice. Ore a Deus, para que Deus te dê discernimento e sabedoria para conduzir. Se você tem tantos talentos assim, procure o pastor da sua igreja. Converse com ele aonde você pode se encaixar. Não perca essa oportunidade de trabalhar na obra, mas use para o bem. Não use com ganância. Não use com maledicência. Não use como fofoca. Use para fazer a obra, para o bem. O ponto 2 diz assim: a violência e a soberba. Nínive era uma cidade sanguinária que massacrou diversos povos. Eu, estudando essa lição e lembrando de guerras que aconteceram, que foram mais próximas às nossas histórias, e eu pensando, eu falei, meu Deus, que povo! Na verdade, nós somos assim. Se Deus não tiver misericórdia de nós, se nós não se arrependermos, porque Nínive aqui fala que era uma cidade sanguinária. Mas quantos de nós matamos em mente o nosso próximo? Quantos de nós matamos através da nossa fala? Quantos de nós amaldiçoamos o nosso próximo? Quantos de nós nos comportamos assim, como esse povo aqui? Eles derramavam sangue de inúmeras guerras, sangue de gente inocente. Nós podemos nos matar fisicamente, mas matamos emocionalmente, espiritualmente. E muitos de nós têm coragem de matar fisicamente. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossos atos, de nossos comportamentos. Em Naum 3:1 diz assim: ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Ela despojou muitas nações de suas riquezas e saqueou muitas cidades em sua busca pelo poder. O que a soberba não faz no coração de uma pessoa? Quantos de nós somos soberbos com o nosso intelectual? Somos soberbos com o nosso dinheiro? Somos soberbos com o nosso jeito de falar? Que Deus tenha misericórdia de nós essa manhã. Que verdadeiramente haja arrependimento em nosso meio, para que as infinitas misericórdias de Deus nos alcance, para que o seu amor esteja em nós, para que Ele nos reconheça como filhos. Os assírios eram mestres do terror. Aqui dá uma palhinha do que eles faziam. Ó. Essa reputação foi conquistada por todas as crueldades cometidas ao longo dos anos. Eles decepavam as mãos, os pés, as orelhas, narizes, como também esfolavam os cativos vivos. Além de muitos outros atos adjetos de tortura. Que Deus tenha misericórdia de nós. Seus deuses eram retratados como guerreiros.
O comportamento cruel daquele povo era temido por todas as nações daquela época. Na Bíblia, Deus se contrapõe à violência, combatendo com a justiça e protegendo dela o justo que nele confia. Se você acha que você está sendo injustiçado, é no seu trabalho, na sua faculdade, lembre que Deus guarda aqueles que confiam nele. E se você é um daqueles que confiam, espere em Deus. Deus há de entrar com justiça sobre aquilo que você precisa. A queda desta nação foi resultado de sua soberba. Olha o que a soberba faz. Destruiu uma nação. A soberba, ela só vai ajudar a abrir mais o buraco do pecado. Só isso. Só vai te destruir cada dia mais. De nada vai te adiantar todo o seu intelectual, todos os seus diplomas, todo o seu dinheiro, tudo que você tem, se você trabalha tudo isso para sua soberba, para o seu ego, para você. O 3. Egoísmo. O profeta anunciou que Nínive não era melhor que Noamon, uma cidade de grande influência no Egito, capital do Egito superior. Mesmo com tanto prestígio e glória, Tebas foi tomada pelos assírios em 663 a.C. e muitas atrocidades foram cometidas ali. Ao contrário de Nínive, Tebas possuía alianças políticas com vários povos e, mesmo assim, foi levada cativa. O que diríamos de Nínive, que se alienou e se encastelou em seu próprio egoísmo? Naum apresenta um evento histórico que era de conhecimento dos assírios, para que eles entendessem a mensagem de juízo. O egoísmo daquele povo o destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos. Olha o que ele diz ali, Naum 3, 15 e 16. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te com a locusta, multiplica-te como os gafanhotos, multiplicaste os teus negociantes, mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. E terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. Lá em Naum 3,19 diz: não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti. Porque sobre quem não passou continuamente tua malícia? A mensagem se cumpriu. Nínive foi destruída em 612 a.C. O exército assírio foi aniquilado em 605 a.C. A destruição da cidade foi tão completa, conforme profetizado por Naum, que a cidade só foi descoberta pela arqueologia em 1842, estando completamente em ruínas. Virou pó. Acabou. Enquanto há arrependimento, há esperança. Mas não brinque com a paciência de Deus. Não brinque com o nosso Consolador. Não brinque com o Deus soberano. Não brinque com a paciência de Deus. Não fique aguçando o seu pecado. Não fique acariciando o seu pecado. Não, porque depois eu peço perdão. Ele vai me perdoar. Ele é paciente. Ele é amor. Mas ele é
justiça. No subsídio, nós temos assim, o juízo contra Nínive. Enquanto a maioria dos livros proféticos do Antigo Testamento prediz o juízo de Deus contra Israel e Judá, em Naum, a profecia é dirigida contra Nínive, a capital e representante da nação da Assíria. Como a Assíria era uma nação ímpia, conhecida especialmente pela sua crueldade na guerra, o profeta não apresenta nenhuma defesa por predizer a sua destruição. Ele se lança na sua denúncia contra Nínive, com entusiasmo e um tom provocador. O que Naum profere contra Nínive é a mensagem de Deus a todas as nações perversas. Naum quer dizer consolo ou consolação de Deus. Isso dá o que pensar, uma vez que toda a mensagem de Naum diz respeito à destruição de Nínive. Naum profetizou por volta de 620 a.C., mais ou menos a mesma época de Abacuque, Sofonias e a primeira parte do ministério de Jeremias. O livro de Naum ofereceu resposta para as perguntas do povo de Deus. Deus nos abandonou? Por que os assírios estão prosperando? As promessas de Deus são promessas vazias? Naum afirma que Deus pode ser tardio em irar-se, mas ao culpado não tem por inocente. Além disso, Deus é uma fortaleza no dia da angústia. E o que nos deixa em pé, o que nos faz respirar, é que Deus é bom, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele não vai passar a mão no seu pecado porque você é bonzinho, porque você é uma pessoa carismática. Não. Deus não vai passar a mão no seu pecado. Que nesta manhã de domingo haja arrependimento em seu meio, em nosso meio, em seu coração. Porque ainda há esperança. Porque quando for aberto as comportas da ira do Senhor, aí já não tem mais. Assim como não teve mais esperança para o povo da Síria, não teve mais esperança para o povo de Nínive, quando o juízo chegou a eles. Nós não sabemos o que irá nos acontecer há algumas horas, alguns minutos, amanhã. Então se arrependa hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Porque até onde vai a paciência de Deus? Até onde vai? Agora é um momento muito especial também. É um momento de ofertarmos na casa do Senhor. Tudo que nós temos é dele. Tudo que nós fazemos é para ele. Tudo é para a glória de Deus. Então oferte agora para a glória do Senhor. Vai estar passando aqui embaixo, né, o Pix, o PicPay, o número da conta. Fique à vontade agora com seus dízimos, ofertas, para você estar entregando na casa do Senhor. Deus usa a mim e a você para fazer a obra dele nesse momento. Amém? Então vamos lá, vamos para a conclusão. A conclusão. O livro de Naum traz uma série de advertências para todos nós, pois devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite da sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal experimentarão a sua ira. Que Deus, pela tua infinita misericórdia, possa estar sobre nós. E que possamos andar rente ao caminho da cruz. Amém? Então agora nós vamos orar.
Espero você para o culto da noite aqui na nossa igreja. Seja bem-vindo, você que nos visita. Venha também, você que está assistindo esse vídeo, venha nos visitar também aqui na igreja, pessoalmente. Nós estamos num tempo que a gente não pode abraçar, não pode pegar na sua mão, mas a gente pode conversar com você, tá bom? Deus abençoe você. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de falar sobre a Tua palavra, Senhor. Senhor, de ouvir sobre a Tua paciência, Deus. Deus, como o Senhor é poderoso em nosso meio, como o Senhor é fiel, Deus, como a Tua longanimidade, Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, se fosse nós mesmos, já tinha nos fulminado, Deus. Mas o Teu amor ainda está, Senhor, em nosso meio. E a Tua justiça caminha ao lado, ó Deus. Usa, Senhor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que nesta manhã haja esperança, haja arrependimento, ó Deus. Que verdadeiramente possamos viver o Teu evangelho. Senhor, que a soberba, o egoísmo seja jogado por terra em nome de Jesus, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque o Senhor é bom. Deus, eu te entrego a vida de cada um nesta manhã. Entrego, Senhor, no teu altar. Pai, receba-nos, ó Deus. Receba, Senhor, as nossas ofertas, ó Deus. Pai, tem misericórdia de nós. É o que eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém? Estamos te esperando aqui na igreja.